Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Chegamos agora à 25ª entrevista biográfica com personalidades nascidas nos Açores e conhecidas nas comunidades. Vale a pena, aliás, começar por recordar os 24 convidados dos últimos 6 meses. Em janeiro, estivemos com o professor micalense Onésimo Teutón de Almeida, de Rhode Island, o professor micalense João Carlos Teixeira, da Colômbia Britânica, o empresário georgiense Batista Vieira, da Califórnia, e a professora feialense Maria João Dodman, do Ontário. Em fevereiro, com o deputado António Cabral, de Massachusetts, natural da Ilha do Pico, o autarca micalense Luís Miranda, do Quebec, o professor terceirense Dinis Borges, da Califórnia, e a cônsul micaelense Andreia Muniz de Sousa, da Bermuda. Em março, com o jornalista micalense Francisco Rezendes, de Massachusetts, o deputado micalense Mário Silva, do Ontário, a professora terceirense Idalina Gonçalves, do Rio de Janeiro, e o cantor micaelense Jorge Ferreira, de Massachusetts. Em abril, com o empresário picoense Manuel Eduardo Vieira, da Califórnia, a comunicadora terceirense Nelly Pedro, do Ontário, o autarca terceirense Eduardo Borba da Silva, da Noruega, e a atriz micalense Ana Lopes, da Califórnia. Já em maio, com o senador micalense John Correia, de Rhode Island, o empresário micalense Manuel de Medeiros, de São Paulo, a vice-cônsul micalense Márcio Sousa da Ponte, de Rhode Island, o gestor feialense Luís Mesquita de Melo, do Vietnã, e a professora georgiense Irene Blair, do Ontário. Finalmente, já neste mês de junho, passaram por aqui o comendador graciosense Manuel Betancourt, da Califórnia, o empresário micalense Tiago Domingos, da Costa do Marfim, e o artista terceirense Vítor Santos, de Rhode Island. Esta semana, regressamos ao Canadá e à província do Quebec para conhecer um médico micaelense que é professor catedrático de medicina numa universidade de Montreal. Chama-se José António Moraes. Nasceu na freguesia da Conceição, da cidade da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel. Frequentou o Colégio Antero de Quental, em Ponta Delgada, e emigrou para o Canadá em 1976, com 14 anos de idade, acompanhado pela sua mãe e por 3 irmãs. O seu pai havia emigrado 2 anos antes para preparar a ida da família. Desde então, José Moraes viveu sempre em Montreal. Obteve o diploma de Medicina na Universidade de Montreal em 1987, fez o internato em Medicina Interna e Geriatria no antigo Royal Victoria Hospital e iniciou uma bolsa de investigação no Centro McGill de Ciências da Nutrição e dos Alimentos de 1993 a 96. Desde 1996, é internista geriátrico no Centro de Saúde da Universidade de McGill, investigador sénior no Instituto de Investigação e professor catedrático de Medicina. Desde 2009, é também diretor académico da Divisão de Medicina Geriátrica do Centro de Saúde da Universidade de McGill e do Hospital Geral Judaico de Montreal. Foi presidente da Sociedade Canadiana de Geriatria de 2013 a 2015 e ainda fundador e primeiro presidente do Centro de Excelência em Doenças Crónicas de 2013 a 2016. Em 2018, passou a ser diretor do Programa de Educação sobre Demência da McGill e em 2019 tornou-se co-diretor da Rede do Quebec de Investigação sobre o Envelhecimento. Tem mais de 170 artigos publicados em revistas científicas, contribuiu com 19 capítulos de livros e deu mais de 145 palestras no Canadá e noutros países. Senhor professor doutor José Moraes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esta entrevista biográfica nas Conversas da Diáspora. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite que foi feito. O senhor é hoje um motivo de orgulho da comunidade açoriana da província do Quebec. Tem consciência desse reconhecimento e dessa responsabilidade? Sim, em parte não é, porque
a consideração vem das pessoas e é uma reação normal, eu suponho, mas eu sou sempre o mesmo. Lembro-me de onde nasci, de onde venho, todo o esforço feito através dos anos para fazer a carreira, para ajudar os nossos doentes, para ajudar também a nossa comunidade quando a ocasião se apresentou. E sinto-me feliz com todos esses esforços e apoio que tenho tido também. Pois. O adolescente ribeira-grandense que emigrou para o Canadá há 47 anos estava longe de imaginar que um dia chegaria a professor catedrático e cientista prestigiado nessa grande nação canadiana. Isto é verdade, porque nós não possuímos o futuro, não temos uma bola de cristal, mas o futuro é construído no presente. E de maneira que com o apoio dos pais quando era mais novo, o esforço pessoal e mais tarde a minha esposa e os meus filhos fizeram que tudo isso foi possível de se fazer. Yeah. E o interesse pela saúde já veio de São Miguel ou só nasceu em Montreal? Não, eu penso que ainda era muito jovem para considerar a orientação da carreira, não é? Foi depois de certas exposições aqui nos acontecimentos que se passavam nesta província, o gosto que eu tinha para a biologia e as ciências, tudo isso concorreu porque eu pensasse entrar em medicina e tive esta sorte, esta possibilidade, e assim começou os estudos. E depois de quase meio século no Canadá, que memórias guarda ainda desses teus primeiros 14 anos vividos na então Vila da Ribeira Grande? Pois, na época era a Vila da Ribeira Grande, que é agora uma cidade, mas esses momentos que passei da minha juventude, da minha criancice e juventude, faz que eles estão enregistrados na minha memória e que jamais não se pode esquecer nem apagar. De maneira que tenho comigo muitas recordações felizes dos meus primeiros anos de vida e da minha juventude até aos 14 anos, as minhas amizades, os factos que fazíamos, os sucessos e as dificuldades que enfrentamos, tudo isso contribui a nos construir, não é? De maneira que é inesquecível. Em todo o caso, certamente eram outros tempos mais difíceis, apesar de viver no centro de uma vila já relativamente desenvolvida da Ilha de São Miguel, atualmente cidade, como bem disse, era tudo muito diferente nessa altura, com certeza. Realizo que é o caso, porque as vezes que eu voltei a São Miguel visitar a nossa ilha e a minha freguesia da Conceição e da nova cidade da Ribeira Grande, vejo e noto as melhorações, as novidades que se passaram, que aconteceram desde há 45 anos que deixei a ilha. Tudo isso, melhorações e progresso, e aprecio, e que sinto-me feliz de saber que a vida é um bocadinho mais fácil do que há meio século para trás, não é? Tem dificuldade de identificar o lugar onde nasceu hoje em dia, meio século depois? Nenhuma dificuldade, ainda lembro-me do meu endereço de cor, que era no 26 Rua São Sebastião, da freguesia da Conceição. Eu sempre tive muita capacidade para reter números. O que ajuda bastante num curso de medicina, com certeza. Ajuda. Em todo o caso, emigrar para o Canadá com 14 anos de idade foi um entusiasmo ou uma obrigação? Difícil de responder com sinceridade, porque com 14 anos já temos ligações e amizades estabelecidas e houve uma fratura nisto, não sabe? Ao mesmo tempo, vinha acompanhado dos pais. Eu sabia que a decisão que eles tomaram era para nós, para o nosso futuro.
de maneira que me sentia feliz à mesma, mesmo se uma certa dor, né, da saudade dos que deixamos para trás, das paisagens e das amizades, daqueles jovens com que jogamos juntos e fizemos certas partilhas juntas, etc. Mas eu sou uma pessoa positiva, de maneira que levei isto dentro do meu coração, da minha memória, mas continuei a trabalhar para o futuro. Yeah. Em todo o caso, com essa idade de 14 anos, onde já se começa a construir uma identidade e um sentimento de pertença em relação aos lugares, se a decisão dependesse apenas de si, podia ter sido porventura diferente? Provavelmente, porque com 14 anos ainda não temos a expectativa total do que a vida pede, do que a vida exige de nós, e provavelmente que não tinha assim este gosto da aventura ao ponto de deixar a terra para me instalar num outro país, não é? São decisões de grande responsabilidade que os pais tomaram por nós, e sabendo que foi para o nosso bem e o nosso futuro, seguíamos as decisões com confiança, mesmo se dentro do coração a separação foi um bocadinho custosa, não se pode dizer que não. É curioso que a imigração da vossa família ocorreu num momento de viragem política, social e económica, quer para Portugal em geral, quer para os Açores em particular. O seu pai saiu em 1974, com a instauração da democracia portuguesa, e a restante família seguiu 2 anos depois, em 1976, com a criação da autonomia açoriana. É caso para dizer que só conhece a realidade de outros tempos. Pois, e sobretudo nos primeiros 20 anos, os nossos contactos com a São Miguel foram bastante reduzidos porque estávamos concentrados, eu em particular, nos estudos, não é? De maneira que todas as melhorações e as mudanças que se passou na nossa terra, eu estava completamente ignorante disto tudo. Mas o trabalho necessário para nos instalar aqui, conseguir os nossos estudos e tudo, fez que não pensávamos tanto nas mudanças que estavam acontecendo na nossa terra, não é? Mesmo se escrevia, eu tinha um padrinho que era um padre, o padre da Conceição da Ribeira Grande, o senhor o padre Luís Cabral, que mantivemos uma correspondência por carta, o que me ajudou muito a manter o meu português, sabe? Incluindo, sobretudo, a escritura também. Mas isto fez que eu mantive um certo interesse e via o que estava a progredir um pouco. E alguns membros da família, porque deixámos atrás umas tias e muitos primos que já com os anos muitos faleceram, mas isto fez com que nos ajudasse a não sair da cabeça a nossa terra. Em todo o caso, chegado ao Canadá, como que virou a página, olhou para a frente, para o que ia encontrar, e não para trás, para o que deixou, o que terá sido, aliás, de alguma forma também um sentimento de defesa. Passados esses 20 anos iniciais a que já se referiu, de concentração absoluta no seu percurso académico, depois, e mesmo à distância, retomou e manteve o interesse de acompanhar o que se passava em Portugal, nos Açores, em São Miguel, na Ribeira Grande? Sim, isto foi mais possível desde 2003, porque então visitei a nossa terra com a minha família, a minha esposa e os 4 filhos que temos, e isso foi um início de uma nova etapa, onde podemos fazer com que as crianças, a nova geração, mantenha o interesse. Eles tinham muita curiosidade de saber onde é que o pai tinha nascido,
o ambiente da nossa terra, que é diferente daqui na América do Norte. E isto tudo fez que uma nova fase da minha vida e da minha relação com Portugal, Açores, começou a acontecer. E isso também acontece de alguma forma com os seus filhos, já nascidos aí? Não, não com o mesmo interesse, não com a mesma profundura, sabe? Porque a terra deles, infelizmente, agora é aqui, mas a curiosidade, certas maneiras de se viver que nos diferenciam do ambiente aqui cultural aqui na América do Norte, faz que para eles é um interesse, uma curiosidade que eles mantêm, incluindo certas palavras que eles repetem, que nós dizemos de maneira regular e que para eles já tiverem a adoptar este costume, essa maneira de ser. Yeah. E eles visitam e gostam da terra dos pais? Imenso, imenso. É preciso dizer que o contraste entre uma vida de uma cidade muito grande, de 2,5 milhões de habitantes, comparativamente às nossas ilhas, onde temos mais acesso a paisagens magníficas, a uma temperatura mais clemente do que se vê aqui em Montreal, sobretudo no inverno, e também digamos, o apoio das pessoas, porque por toda a parte onde nos íamos visitar ou mesmo sentar numa mesa para almoçar e tudo, a nossa gente é acolhedora e isso faz com que melhore o ambiente e dá o gosto de voltar de novo. Pois. São exatamente duas geografias tão distintas. E por isso lhe pergunto quais terão sido os primeiros grandes desafios para a plena integração de um jovem que chega da Ribeira Grande a Montreal, há 47 anos atrás. Sim, porque houve certos desafios, não há dúvida nenhuma. Uma das primeiras, evidentemente, é o controle, possuir a língua. Montreal é uma cidade francesa, mas com muita população inglesa, de maneira que rapidamente somos expostos às duas línguas, e isso são duas dificuldades a vencer. Além disso, estabelecer novas relações, porque quando somos jovens, é importante para nós os nossos pares. Pares é uma palavra aqui francesa que significa pessoas da mesma idade, que vão partilhar os mesmos interesses, não é? E estabelecer amizades é importante, e isso também acontece. E acontecer, de facto, e não tem dificuldade, ou não tem muita dificuldade a manter amizades, a fazer amizades. Eu sou uma pessoa aberta, humana, e este calor humano é ressentido, de maneira que tenho muitos amigos aqui, mas nunca me esqueci dos meus amiguinhos da nossa terra, e durante vários anos correspondia com eles por escrito, sabe? Por escrito. Mas eu nunca fui um fã do Facebook, provavelmente por falta de tempo um bocadinho, e sabendo também que acapara muito tempo, manter essas comunicações, esses contactos, de maneira que com o tempo se foi desaparecendo, mas não impede que quando eu volte à nossa terra, vejo os meus amigos com muito desejo, e eu penso que é recíproco do lado e do outro. Tudo me faz com que eu me sinto feliz todas as vezes que ponho o pé em São Miguel e mesmo numas outras ilhas dos Açores. Yeah. E ultrapassar essa fase inicial mais prolongada, de integração plena, já adulto, portanto, teve e mantém uma ligação especial designadamente ao movimento associativo e às tradições culturais da comunidade açoriana, ou pelo contrário, a sua vida desenvolve-se especialmente no âmbito específico da sociedade canadiana? Digamos que depois de obter o meu diploma de medicina, começar a praticar como especialista,
rapidamente, porque há muita comunidade falando português aqui em Montreal, e progressivamente o pessoal do hospital me referia a todos aqueles que falavam português. E assim foi de maneira natural que fui incorporado na comunidade, e ao mesmo tempo que beneficiava do contacto da língua para manter o vocabulário, sabe? Porque quando não se pratica, esquecemos. De maneira que, devido a esses frequentes contactos com os nossos imigrantes aqui estabelecidos, me ajudou a me aproximar de certas atividades comunitárias, até o ponto que, nos princípios dos anos 2000, num serão que houve na Casa dos Açores, aqui em Montreal, planificaram construir, organizar uma atividade chamada depois o Reviver, para apoiar os nossos idosos da nossa comunidade. E por causa do meu background, não é? Do meu interesse no envelhecimento, dos meus estudos e tudo, então tive um certo role para encorajar o que os organizadores gostariam de fazer, porque é o cotidiano que se vê esse esforço para manter as atividades, e isso não depende de mim, depende deles, não é? Mas ao mesmo tempo, sabendo que uma pessoa da nossa comunidade implicada ao nível universitário mostrava interesse, foi um encorajamento para eles. E assim, haverá muitos mais portugueses em geral e açorianos em especial, assim tão bem integrados no meio universitário da província do Quebec? Sabe, a maioria da imigração portuguesa era uma imigração económica, de maneira que a pressão primeira, o foco era ser capaz de sobreviver num país estrangeiro, ter um trabalho, acumular certos meios financeiros para manter uma vida decente. E infelizmente não foi tanto o número de portugueses que tiveram uma carreira e frequentar a universidade. Mas as coisas mudam, porque vejo já nomes portugueses com mais frequência no meio dos estudantes de medicina aqui da Universidade de McGill, que tem uma reputação internacional, e sem dúvida que haverá também outros descendentes dos primeiros imigrantes que estão em ciências ou em literatura ou em artes. Isso tudo é uma evolução normal do estabelecimento da nossa comunidade aqui em Montreal, no Canadá, que é um motivo de honra e de orgulho para nós todos. Uhum. No seu caso, por exemplo, certamente que nenhum outro português tinha sido ou voltou a ser presidente da Sociedade Canadiana de Geriatria. Ainda não, mas talvez no futuro. Espero que sim. O que é que o motiva a apostar na geriatria como médico, como professor e como investigador? Sim, de acordo. Sabe, a escolha de uma carreira um bocadinho misteriosa, não? Quando começamos numa orientação, ainda não temos toda a certeza do que se vai acabar por fazer. Eu senti, ao fim de alguns anos aqui no Canadá, que teria interesse a praticar a medicina, porque tinha boas sensações na biologia, na ciência. A razão pela qual eu escolhi a geriatria, não tenho a certeza, talvez encorajado por certos professores, porque durante a formação estamos expostos às diferentes especialidades, sabe? Da pneumonia, cardiologia, pneumologia, etc.
e também da geriatria. E durante este estágio, então recebi muito bom feedback, não? De retroação sobre as minhas capacidades, isso me encorajou. E mais tarde, quando chegou o momento de decidir, sem ter a certeza absoluta, apliquei, fiz o pedido para entrar e fui logo aceitado, e assim consegui ser especializado em geriatria. Mais tarde, para viver num meio académico, tinha que fazer estudos suplementares, então fiz 3 anos de uma bolsa de fellowship para a medicina de laboratório e estudar o metabolismo, e enfim, depois fui recrutado para ser professor académico aqui na McGill, e tenho muitos contactos com outros especialistas desta geriatria através do Canadá. Participei a organizar certos congressos, o meu nome ficou mais marcado, pediram-me para participar no comitê diretor da geriatria, até o ponto que fui nominado presidente, que é um termo de 2 anos, de 2013 a 2015, exatamente. E agora sendo especialista em doenças da terceira idade, o senhor professor encara a sua própria velhice, quando ela chegar, daqui a muitos anos, com mais conforto ou com mais preocupação? Ou seja, o facto de conhecer esses assuntos por dentro tranquiliza ou preocupa? Quando se vai a caminho da terceira idade. A sua pergunta é bastante pertinente, mas digamos que depende muito também da personalidade da pessoa. A pessoa que é um pouco mais ansiosa vai se preocupar mais por vezes do que necessário, porque ao mesmo tempo eu estou consciente de certos fatores que contribuem a envelhecer bem ou com menos dificuldades do que outros, não é? De maneira que experimenta praticar o que eu sei um pouco, sem necessariamente estar assim consciente das dificuldades que se pode apresentar na terceira idade, esperando que pudéssemos passar o mais longe possível as dependências, a perca da autonomia da pessoa, não é? E, portanto, ainda há um longo caminho a percorrer em termos científicos, apesar de tanto já se ter conseguido no sentido de melhorar a qualidade de vida dos últimos anos. Pois. Para mim, a ciência é como um poço sem fundo. Quando a gente pensa ter conquistado alguma informação, alguma resolução do problema, se apresenta muito mais outros. No seu caso, Sr. Professor, no seu caso, qual é o principal contributo que gostaria de deixar à medicina antes de se aposentar daqui a vários anos? Sim, porque o meu interesse na pesquisa é manter a massa muscular e a força associada com o corpo humano. E uma das percas que se vê com o envelhecimento é a fraqueza. A fraqueza que tem várias origens, mas uma parte do problema vem com o avanço da idade, porque o nosso sistema não é um sistema perfeito. De maneira que, à medida que se vai envelhecendo, há pequenas transformações, pequenos danos que não são 100% reparados. A reparação não é total e a acumulação desses pequenos déficits acaba por ter um impacto na nossa maneira de manter a nossa autonomia, etc. E, em particular, no nível muscular, tem feito muita pesquisa com outros grupos também, experimentando a conhecer os mecanismos que conduz à perca da massa muscular e da força, e faço a minha contribuição neste sentido, sabe? Uma contribuição muito importante. Infelizmente, tal como na nossa vida, também na nossa conversa, o tempo termina mais cedo do que nós gostaríamos. E, portanto, ele já está esgotado. Eu queria, em todo o caso, agradecer ao Sr. Professor José Moraes
esta interessante conversa que nos proporcionou e principalmente o importante trabalho que tem vindo a desenvolver. Muito obrigado. Fico muito agradecido pelo convite e desejo que essas conversas da diáspora continuem por muitos anos. Muito obrigado, Sr. Professor. E já agora termino de forma, porventura, adequada a uma conversa com um médico. E à boa maneira açoriana, haja saúde. Muito obrigado e igualmente a todos vós. Muito bem. Bom, retomaremos as conversas da diáspora na próxima segunda-feira para mais uma conversa biográfica com outra personalidade nascida nos Açores e afirmada no estrangeiro. Como sempre, contamos consigo.